Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta videoaula sobre fundamentos metodológicos do ensino de geografia. O objetivo desta aula é tentar resgatar algumas questões teóricas, metodológicas, ou seja, algumas questões epistemológicas que são fundamentais, que são imprescindíveis ao ensino de geografia. Dessa forma, eu vou buscar fazer um percurso epistemológico, buscando resgatar e trazer para essa discussão, ainda que introdutória, algumas questões epistemológicas, mas que são fundamentais ao processo de ensino de geografia. Nesse sentido, uma das coisas importantes, fundamentais, é partir do princípio ou partir da compreensão do que seja a geografia. Essa pergunta, o que é a geografia, foi algo que perseguiu os estudiosos da geografia ao longo do tempo. Até hoje, a gente ainda pergunta o que é a geografia. Uma reflexão filosófica sobre isso demandaria a gente passar aqui, nesta videoaula, muito tempo fazendo essa discussão. No entanto, para nível didático e para nível mais prático, basta a gente partir de um princípio que é fundamental nessa discussão sobre os fundamentos metodológicos do ensino de geografia, que é o seguinte: a gente ter clareza de duas coisas, né? Primeiro, que a geografia ela é uma ciência e que a geografia ela é uma disciplina ensinada na educação básica, ok? Enquanto ciência, a geografia, assim como as demais ciências, ela tem um objeto de estudo, ela tem método ou métodos para estudar este objeto de estudo, ela tem conceitos centrais ou conceitos-chave e ela também tem teoria ou teorias. O objeto de estudo de qualquer ciência é aquilo que ela apreende, é aquilo que ela toma como algo que vai se constituir ao longo de sua evolução, como aquilo que ela vai procurar compreender, vai procurar explicar ao longo de sua existência, ao longo de sua trajetória. É aquilo que faz dessa ciência uma ciência, juntamente com o método, né, que o método não é específico de uma ciência, mas ele pode estar presente em outras ciências. Ela tem, enquanto ciência, também conceitos que são chaves no seu desenvolvimento, na sua existência enquanto ciência, e ela desenvolve teoria ou teorias que são formas de explicar o objeto de estudo, são maneiras de estudar o objeto de estudo. Enquanto disciplina, algumas considerações são importantes serem feitas. Primeiro, significa dizer ou significa falar de um conhecimento ensinado na educação básica. Esse conhecimento na educação básica, que é a geografia na forma de disciplina, é preciso e é fundamental ter uma noção muito clara, que é justamente ter a clareza da epistemologia da geografia. Então, significa dizer que para ensinar geografia é preciso ou implica ter clareza da epistemologia da geografia. Epistemologia, como vocês já conhecem, né, significa
a gente está falando de um ramo da filosofia que se ocupa ou que se preocupa do conhecimento científico. A epistemologia ela trata da construção ao longo do tempo de uma determinada ciência. E essa construção de uma determinada ciência ao longo do tempo envolve as questões em torno do seu objeto de estudo, em torno do método, principalmente do objeto e do método, mas também é uma discussão, é uma reflexão que envolve a construção ou ressignificação dos seus conceitos chaves e também envolve as questões teóricas, que são formas de explicar um fenômeno ou são formas de explicar o próprio objeto de estudo. Então, para ensinar geografia de uma maneira que não se confunda com o ensino de sociologia, com o ensino de história, com o ensino de filosofia, é imprescindível, é fundamental que o professor, que a professora tenha essa noção muito clara de que existe um conhecimento do ponto de vista epistemológico acerca dessa disciplina que você vai estar ensinando em sala de aula, ou seja, existem noções científicas, existe uma construção em torno de seu objeto de estudo, em torno de seu método, em torno de seus conceitos, em torno de teorias que são fundamentais o professor, a professora de geografia conhecer, para poder contribuir com o processo de aprendizagem desses e dessas educandas e educandos em sala de aula. Porque com essa noção você consegue desenvolver de forma satisfatória o conhecimento em forma de disciplina em sala de aula, no que diz respeito à geografia. Dessa forma, quando a gente fala em epistemologia da geografia, a gente também não pode deixar passar despercebida, além desses elementos que eu coloquei anteriormente, as questões ou as discussões que envolvem o objeto de estudo, o método ou métodos, conceitos e teorias. Essa discussão ela não pode ser feita sem a noção ou sem ser apreendido ou sem ser levado em consideração o conhecimento acerca das correntes de pensamento geográfico. Então, quando a gente fala em epistemologia da geografia, além da discussão que envolve o objeto de estudo, que envolve o método para se compreender esse objeto de estudo, a maneira de aprender o objeto de estudo, além da discussão que envolve os conceitos chaves desta disciplina, desta ciência, além da discussão que envolve as teorias ou teorias, é fundamental, imprescindível o professor de geografia, a professora de geografia, conhecer também as correntes de pensamento geográfico. As correntes de pensamento geográfico são basicamente 4. O que a literatura ao longo do tempo vai chamar de geografia tradicional, geografia teorético-quantitativa, geografia crítica e geografia humanista e cultural. A geografia tradicional, a literatura costuma datá-la do processo de início da institucionalização da geografia enquanto ciência, que ocorreu no final do século XIX, por volta do ano de 1870 até o ano de 1950. Esse período, esse lapso temporal, esse recorte temporal de 1870 até 1950, a geografia
ela desenvolveu todo um conjunto de produção em torno de reflexões e de análises constituídas em torno do seu objeto de estudo, em torno da preocupação de saber o que é a geografia e em torno de discussões e reflexões que envolviam o seu método ou a busca por um método para compreender este objeto de estudo. O método utilizado aqui neste contexto partiu da corrente filosófica conhecida como positivismo. O positivismo constituía-se como uma corrente filosófica que foi incorporada como método nas ciências naturais e que passou a ser incorporado no desenvolvimento das ciências humanas e sociais no século XIX, a exemplo da geografia. Do ponto de vista da geografia, a incorporação desse método trouxe algumas consequências. Dentre elas, o que alguns autores vão criticar, e vão falar acerca de um desenvolvimento de conhecimento muito baseado na perspectiva da descrição, sobretudo com ênfase nas questões naturais, relevo, hidrografia, vegetação, etc. Uma consequência importante também da incorporação do pensamento positivista, do método positivista na geografia, nesse contexto da geografia tradicional, foi justamente o fato de a geografia estar a serviço do que alguns autores também vão chamar, a serviço dos estados, do desenvolvimento dos estados-nações. Isso significa dizer que, ideologicamente, politicamente, a geografia tradicional, ela se posicionou favorável ao desenvolvimento dos Estados-nações nesse contexto. E, do ponto de vista da educação escolar, do ponto de vista do ensino de geografia, foi um momento em que ela foi bastante usada, por assim dizer, para difundir a ideologia dominante da época, para difundir os ideais patriotistas que estavam desenvolvendo-se nesses territórios, sobretudo na Alemanha, sobretudo na França. Dos anos de 1950 até o ano de 1970, a geografia ela vai passar por um processo de mudança também. Esse processo de mudança ele parte de uma crítica a essa geografia tradicional desenvolvida nesse contexto aí dos anos de 1870 até 1950. Essa crítica vai levar ao desenvolvimento de uma outra corrente de pensamento geográfico, ou seja, de uma outra forma de compreender o que é a geografia, de compreender o que é o seu método de estudo, de compreender o que é o seu estofo epistemológico, por assim dizer. Então, nesse contexto dos anos de 1950, vai-se ter uma crítica em torno da geografia tradicional com a incorporação de um outro método de análise geográfica. É incorporado aqui o chamado neopositivismo. O neopositivismo ele tem como características no âmbito da geografia a análise espacial baseada nas explicações estatísticas, baseadas em explicações matemáticas, baseadas em explicações modelísticas. Isso significa dizer que os geógrafos, nesse contexto, fazem uma crítica a essa geografia tradicional, alegam que ela não dá mais conta de estudar a realidade que ora se apresenta e começa a se ter no âmbito da geografia,
uma perspectiva diferente daquela que vinha então se desenvolvendo. No entanto, essa perspectiva não era tão diferente da perspectiva tradicional. Primeiro, porque, do ponto de vista do ensino de geografia, vai permanecer ainda aquelas características da geografia tradicional. Quais sejam essas características da geografia tradicional que vão permanecer na geografia teorético-quantitativa? Um ensino baseado na memorização, que vai ser carro-chefe dessa geografia tradicional, memorizar lugares, memorizar acidentes geográficos, relevos, nomes de países, de cidades, de lugares, e que na geografia teorético-quantitativa vai ainda se constituir, do ponto de vista do ensino de geografia, como um princípio metodológico em sala de aula. Ou seja, do ponto de vista do ensino de geografia, ainda vai permanecer os mesmos elementos metodológicos da geografia tradicional. Aquele ensino baseado na memorização, aquele ensino mnemônico, que é justamente o ensino enciclopédico, aquele ensino em que você sabe um pouco de tudo, né? Como ainda de certa forma se apresentam em alguns livros didáticos de geografia. Então, essa perspectiva, do ponto de vista do ensino de geografia, não vai ter mudança quando a geografia sai desse recorte temporal aí conhecido como geografia tradicional para o que alguns autores vão estar preocupados em dar essa cientificidade à geografia naquilo que eles vão estar chamando de geografia teorético-quantitativa. Dos anos de 1970 até os dias atuais, a geografia ela passa por um processo também de mudança. Os geógrafos começam a se preocupar com a realidade em que vivem e passam a perceber que a geografia não está mais dando de conta de explicar essa realidade que ora se apresenta. A geografia aqui, nesse período, vai incorporar um outro método para tentar explicar a realidade, para tentar explicar o seu objeto de estudo. Esse método parte da dialética, parte da perspectiva, sobretudo marxista, ou seja, do materialismo histórico e dialético, e em torno desse contexto temporal aí, você passa a ter uma nova forma de conceber a geografia enquanto ciência e de conceber a geografia enquanto uma disciplina escolar. Isso significa dizer que é preciso ter um olhar para as questões que envolvem as desigualdades, as disparidades socioespaciais que marcam o mundo de então. Nós vivemos nesse período, o período ou um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, um contexto de expansão das multinacionais pelo mundo, de uma forma geral, formando territórios de exploração do capital e gerando as manchas de desigualdades socioespaciais onde se instalam. É um momento aqui no Brasil, de industrialização, no caso de algumas regiões, como é o caso da região Nordeste, onde se aumenta o êxodo rural, onde se aumentam as problemáticas sociais, com migrações, né? Então nós temos toda uma realidade da qual os geógrafos vão procurar compreender e vão procurar explicar. Então, do ponto de vista científico, há uma preocupação em torno da maneira como conceber a geografia, ou seja, da maneira de constituir um método que seja capaz de explicar a realidade que se vive. E essa busca por um método vai levar à ressignificação do seu objeto de estudo por consequência. Isso significa dizer que vão se desenvolver teorias, ou seja, formas de explicar
a própria geografia, formas de explicar o seu objeto de estudo e forma de ressignificar os conceitos que são chaves na sua perspectiva científica. E significa também dizer que o ensino vai mudar, vai se constituir como transformação também nesse contexto. Nessa perspectiva, dos anos 70 para cá, nós temos uma mudança nos processos de temas e nos processos de explicação dos conteúdos que envolvem o ensino de geografia, porque nós temos na incorporação dela enquanto ciência uma nova maneira de se produzir, de se entender, de se explicar o que é a geografia. Ou seja, nós temos a mudança de método, nós temos uma ressignificação do seu objeto de estudo. É a partir dos anos de 1970, com a geografia crítica, com a geografia dialética, com a geografia radical, que nós vamos ter um ensino de geografia em que vai se preocupar com essas questões que envolvem a cidadania, com essas questões que envolvem as desigualdades socioespaciais. Também nos anos de 1970 até os dias atuais, nós vamos ter o desenvolvimento de uma outra corrente de pensamento geográfico muito importante, que é a geografia humanista e cultural. Essa geografia ela vai se atentar aos elementos subjetivos dos sujeitos, dos indivíduos, vai se atentar aos elementos afetivos, aos elementos que envolvem a identidade dos sujeitos com o território, com a cultura, com os lugares. Isso significa dizer que nós temos, a partir dos anos de 1970 também, o desenvolvimento paralelo e concomitante à geografia crítica, de base marxista, de base dialética, o desenvolvimento de uma nova forma também de compreender e de explicar a realidade do ponto de vista da geografia, atentando-se às questões subjetivas, às questões que envolvem a identidade e às questões que envolvem a cultura e esses elementos que até então não eram considerados na análise geográfica. Então, as correntes de pensamento geográfico, elas são fundamentais para o professor de geografia compreendê-las. Eu fiz aqui uma rápida introdução a elas, ressaltando também que só com relação à geografia humanista cultural, há de se destacar ainda que o seu método foi sustentado nas correntes filosóficas conhecidas como humanistas, no sentido de dizer o seguinte: foi utilizado como método a fenomenologia e as ciências existencialistas nesse contexto. No caso, como eu coloquei, a fenomenologia, usado também o existencialismo, né, enquanto corrente filosófica, que são maneiras de compreender a humanidade, maneiras de compreender o ser humano, que vão dar à geografia uma constituição de um novo paradigma, ou seja, de um novo modelo de produzir o conhecimento geográfico e de também maneira de levar em consideração o ensino da geografia, com a incorporação de determinados elementos que até então não se faziam presentes dentro desses outros paradigmas aí que foram apresentados enquanto correntes de pensamento geográfico. A compreensão acerca do ensino de geografia, essa compreensão começa pela compreensão do seu objeto de estudo. Então, como eu coloquei lá anteriormente, essa busca ao longo do tempo, como a gente pode perceber pelas correntes de pensamento geográfico, não pode ser despercebida, ela tem que ser levada em consideração no processo de ensino da geografia, no ensino de geografia.
E aí, com isso, é importante ter claro que muitos foram os objetos da geografia considerados ao longo do tempo, antes de se ter um consenso em torno do que é o objeto da geografia atualmente. É importante destacar que essas considerações, do ponto de vista da ciência, são sempre relativas, ou seja, não são verdades absolutas. Então, em torno da ideia do que se considera hoje como objeto da geografia sendo o espaço geográfico, foi feita uma trajetória que a gente só vai conseguir compreender com clareza estudando as correntes de pensamento geográfico. A esse respeito, um livrozinho bastante importante, de forma bem introdutória, né, acerca dessas questões, é o livro do professor Antônio Carlos Robert Moraes. Esse livrinho aqui, Geografia, Pequena História Crítica. Então é importante fazer a leitura desse material para compreender um pouco desses elementos que eu estou colocando aqui. Então, no esforço de conceituar o objeto de estudo da geografia, bem como de buscar e aperfeiçoar os conceitos básicos e de entender e agir sobre o espaço geográfico, os geógrafos de diferentes correntes de pensamento geográfico se especializaram percorrendo caminhos, percorrendo métodos de pesquisa diferentes, de modo que evidenciaram e, em alguns momentos, até de certa forma aprofundaram uma natureza dual da geografia. Ou seja, de um lado, esse desenvolvimento científico da geografia vai produzir um conjunto de conhecimentos que a gente conhece como geografia física e geografia humana. A geografia física, vocês vão encontrar nos livros didáticos os temas mais relacionados às questões da natureza. E a geografia humana, mais aqueles temas que são relacionados à economia, que são relacionados ao desenvolvimento das sociedades, que são relacionados às questões políticas, às questões geopolíticas. Como eu estava colocando anteriormente, toda essa compreensão ela é fundamental o professor de geografia ter isso muito claro. Então, acerca do objeto de estudo da geografia, tal qual a gente conhece hoje, é importante ter a clareza dessas questões, desses elementos que eu coloquei aí anteriormente. Então, o objeto de estudo da geografia, acerca do que hoje é consenso se conhecer como o seu objeto sendo espaço geográfico, deve ser uma preocupação do professor e da professora de geografia acerca dessas noções. Acerca desses elementos que eu estava falando anteriormente, é fundamental o professor e a professora de geografia ter clareza dos mesmos. Significa dizer que é importante para ensinar geografia, e aqui eu ressalto mais uma vez a necessidade de conhecer essas especificidades que envolvem a geografia enquanto ciência, porque a geografia enquanto disciplina a ela está relacionada. Isso significa dizer que o geógrafo, o professor de geografia, deve se preocupar com as questões que envolvem o espaço geográfico. As questões que envolvem o espaço geográfico dentro de uma perspectiva que parte de questões teóricas são fundamentais no processo de ensino de geografia. Sem essas noções, sem a clareza dessas questões epistemológicas, sem a clareza das questões que envolvem a ciência geografia, fica difícil realizar em sala de aula um ensino significativo, um ensino que tenha significado na vida dos estudantes. Então, nesse sentido, é importante saber o que é o objeto de estudo da geografia
para disso conseguir realizar um ensino de geografia importante, um ensino que tenha sentido na vida desses estudantes, além de saber essas especificidades que eu citei aí anteriormente. Então, hoje é unânime pela comunidade acadêmica geográfica ter-se como objeto de estudo da geografia o espaço geográfico. E aí, um conceito, uma denominação bastante importante, bastante interessante acerca do que é esse objeto de estudo, a gente pode estar encontrando em dois autores importantes que ao longo dos anos de 1970 desenvolveram reflexões acerca dessas questões que hoje são importantes a gente está levando em consideração quando se trata do objeto de estudo da geografia. Um deles foi o filósofo Henri Lefebvre, que vai escrever uma obra na década de 70 conhecida como A Produção do Espaço. Este livro aqui. Um outro geógrafo importante nesse contexto é brasileiro, nordestino, baiano, foi o professor Milton Santos, com diversas obras que vai produzir a partir dos anos de 1970 acerca da epistemologia da geografia, com a preocupação muito grande na cientificidade desta ciência. Então, o professor Milton Santos, num livro que ele vai publicar em 1996, chamado A Natureza do Espaço, este livro aqui, vai nos dar a clareza, do ponto de vista teórico, importante, sobretudo nos dias atuais, na compreensão do que é esse objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico. Então, para nível de compreensão metodológica, é importante que o professor, a professora de geografia, saiba o que é esse objeto de estudo, saiba o que é o espaço geográfico enquanto objeto de estudo da ciência geografia, para conseguir desenvolver didaticamente, metodologicamente melhor o ensino de geografia em sala de aula. Então, essa perspectiva conceitual aí acerca do que é o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico, é muito importante o professor de geografia ter isso em mente. Então, o espaço geográfico é essa materialidade e essa imaterialidade que nós, seres humanos, que nós, enquanto sociedades, construímos ao longo do tempo. Esse espaço geográfico, como nos vai dizer Lefebvre, é o espaço produzido e apropriado pela sociedade. E aí, somado a isso, a gente pode compreender também, na perspectiva do professor Milton Santos, que é esse espaço composto, constituído pela inter-relação entre sistemas de objetos. Esses objetos são as materialidades que formam o mundo, que são constituídos, essas materialidades, por coisas naturais, por coisas que nós criamos enquanto sociedade, coisas culturais e coisas técnicas, que são os objetos técnicos, que são o aperfeiçoamento desses objetos culturais que nós criamos ao longo do tempo. E é constituído também, é composto também o espaço geográfico por sistemas de ações. Os sistemas de ações são as relações sociais, culturais, políticas, econômicas que as sociedades, que as pessoas, que os seres humanos estabelecem com essas materialidades que foram construídas pela humanidade ao longo do tempo. A exemplo de sistemas de objetos são as cidades que nós, enquanto sociedades, construímos ao longo do tempo. É o campo, o lugar onde vocês residem, o lugar onde vocês moram.
toda essa materialidade que forma o campo, que forma a cidade, a gente pode estar chamando de sistemas de objetos. Esses sistemas de objetos estão em meio a sistemas naturais, ou seja, materialidades da natureza, e formando aí uma interação com sistemas de ações, que são a vida humana, as relações sociais, as relações culturais, as relações políticas, econômicas, que são estabelecidas com esses lugares, entre eles e com outros lugares. Então, esta noção de espaço geográfico, ela é muito importante, professor de geografia, a professora de geografia ter clareza disto para conseguir desenvolver de forma significativa o ensino de geografia. É também o professor Milton Santos que, nesta mesma obra que eu falei, A Natureza do Espaço, vai nos colocar algumas premissas importantes acerca desse objeto de estudo da geografia, acerca do espaço geográfico. O professor Milton Santos vai nos dizer o seguinte, que o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Isso significa dizer que aqui você tem um conceito do objeto de estudo da geografia, que é esse espaço geográfico, muito interessante de vocês levarem em consideração dentro de uma perspectiva crítica, dentro de uma perspectiva dialética, o objeto de estudo da geografia. Quando ele diz que é um conjunto indissociável, significa dizer que você não pode desassociar os objetos das ações. As ações e os objetos, eles são indissociáveis. Eles são solidários porque estão em constante interrelação. Eles estão em constantes interrelacionamentos. Ou seja, significa dizer que não existem os objetos sem as ações e não existem as ações sem os objetos. Por isso que eles formam sistemas, como ele vai dizer, sistemas de objetos e sistemas de ações. Até também ele vai destacar que não devem ser considerados isoladamente, porque não existe o objeto sem ação e nem existe a ação sem o objeto. E tudo isso vai construindo a geografia, vai construindo o espaço geográfico, vai construindo as paisagens, vai construindo os territórios ao longo, como ele vai colocar, ao longo da história, ao longo do tempo, né? Então ele também destaca que no começo você tinha a natureza selvagem, isto é, uma predominância dos sistemas de objetos naturais e que com o desenvolvimento técnico, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento da ciência, você foi produzindo cada vez mais uma artificialização da natureza. No sentido de que você, como diz Karl Marx, você vai produzindo uma segunda natureza em cima da natureza natural, ao ponto de você ter hoje uma complexidade baseada na presença muito forte da internet, né? Por isso que ele vai colocar aqui os objetos cibernéticos, né? Ou cibernéticos, e que fazem parte desse espaço geográfico que nós vivemos hoje. Então, essa perspectiva teórica, ela é muito importante no desmembramento dos fundamentos metodológicos para ensinar a geografia.
Uma outra citação de Milton Santos que eu queria destacar aqui para vocês, professoras e professores de geografia, que é muito importante também, foi retirada desse livro A Natureza do Espaço, que é justamente o fato ainda em torno dessa discussão sobre o objeto de estudo da geografia. Nessa perspectiva, é muito importante levar em consideração o seguinte, né? Que a ação é o próprio homem, é a própria mulher. A ação, ou seja, é a própria sociedade. Só o homem, ou seja, só a sociedade tem ação, porque só ela, a sociedade, só o homem, só a mulher, só o ser humano, eles têm intencionalidades, ou seja, eles agem com objetivos, eles agem com finalidade. E isso faz com que, para atingir esses objetivos, para atingir essas finalidades, eles constroem coisas para fazer esses objetivos e essas finalidades serem atingidas. Essas coisas que os seres humanos criam é o que a gente chama de técnica. A técnica, nos vai dizer também o professor Milton Santos, é um conjunto de coisas com as quais a gente faz outras coisas. Ou seja, a técnica vai possibilitando se produzir os objetos e produzir-se, fabricar-se ações. A técnica vai fazendo a gente se produzir enquanto sociedade, se formar enquanto sociedade, enquanto seres humanos, e com isso faz com que a gente vá produzindo um conjunto de materialidades e de ações que vão formar isso que a gente chama das paisagens, vão formar os lugares, vão formar o espaço geográfico. Então, o professor Milton Santa ainda nos vai dizer o seguinte: as ações humanas não se restringem aos indivíduos, incluindo também as empresas, as instituições. Ou seja, enquanto indivíduo da sociedade, os seres humanos agem, eles têm intencionalidades, eles têm objetivos, eles agem, formam e produzem ações. No entanto, também essas ações ele vai nos chamar a atenção que é preciso levar em consideração apenas não essas ações individuais, mas é importante levar em consideração as ações desses elementos do espaço geográfico aqui, que são as empresas, que são as instituições que foram formadas socialmente. Sobretudo, as instituições e empresas baseadas na economia de mercado, que é a economia capitalista que nós vivemos hoje. As ações, nos vai dizer o professor Milton Santos, resultam de necessidades, que são necessidades naturais do próprio ser humano, como a necessidade de comer, ou ações, elas vão resultar de necessidades criadas, como, por exemplo, a moda, como, por exemplo, algumas perspectivas culturais, né, que a gente, enquanto sociedade, vai criando ao longo do tempo. Essas necessidades, elas podem ser materiais e imateriais. Necessidades materiais é o desejo de ter coisas que essas indústrias, essas empresas vão criando para a gente consumir, né? A exemplo de carros, a exemplo de outros objetos quaisquer, materiais que a gente tem necessidade, e são também essas necessidades de ordem imateriais, parte dos desejos, né? As diversões e etc., as necessidades econômicas, sociais, culturais, morais e afetivas, são elas que conduzem os homens, né? As sociedades, os indivíduos a agirem e levarem a funções, ou seja, a desenvolver ações. Essas funções ou essas ações, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos, porque não existe, como a gente falou anteriormente, as ações sem objetos. As ações, elas conduzem à criação e ao uso de objetos, ou seja, ao uso de formas geográficas, de materialidade geográfica. As duas categorias, objetos e ação e ações, ou objeto e ação,
ou seja, materialidade e evento, devem ser tratadas unitariamente. Aquilo que a gente estava falando, que não pode ser desassociados objetos e ações. Os eventos, ou seja, as ações, não se geografizam indiferentemente. O espaço geográfico deve ser considerado como algo que participa igualmente da condição do social e do físico, um misto híbrido, ou seja, o espaço geográfico é essa totalidade que é constituída pelas coisas materiais e imateriais que nós criamos enquanto sociedade e é constituído também das coisas do mundo físico, ou seja, das coisas naturais, formando um misto, ou seja, uma mistura, um híbrido resultante das materialidades naturais e das materialidades sociais que nós construímos ao longo do tempo. A nível didático e a nível metodológico, para a gente conseguir compreender melhor isso, é importante que a espacialização dos fatos geográficos, as dinâmicas e processos geográficos, bem como ainda a explicação das localizações, né, dos eventos, ou seja, das ações que sejam estudadas, que sejam próprias da análise da geografia, que sejam relacionadas a uma perspectiva teórica. Nesse sentido, a análise geográfica da realidade, numa perspectiva crítica, que é essa que eu estou falando aqui, carece de algumas perguntas, de alguns questionamentos que são considerados importantes. Então, uma das questões importantes que o professor de geografia deve fazer quando vai ensinar qualquer tema de geografia em sala de aula, quando vai pesquisar qualquer temática de pesquisa que está se propondo a fazer, é esta pergunta aqui: o onde? Onde esta coisa que você está procurando explicar, onde este fato, onde este fenômeno, ele ocorre, onde este fenômeno, ele acontece. Então, o onde é muito importante. Isso aqui dá a particularidade inicial da diferença de você estar tratando de geografia e não de uma outra ciência e não de uma outra disciplina qualquer. Uma outra pergunta importante que o professor de geografia, que o pesquisador em geografia deve fazer acerca do ensino e da pesquisa em geografia é justamente procurar saber como é este lugar e por que ele é assim. Isso vai dar uma diferença de uma abordagem geográfica acerca do que você vem a fazer, diferente de uma abordagem histórica, de uma abordagem sociológica, de uma abordagem filosófica. Uma outra pergunta importante que o professor de geografia deve fazer é justamente esta: procurar saber por que essa determinada coisa, por que este determinado fato, este determinado fenômeno acontece aqui e não em outro lugar. De igual modo, uma outra pergunta importante que o professor de geografia deve fazer, que o pesquisador da geografia deve fazer, junto aos seus alunos, junto à sua temática de pesquisa, é justamente procurar saber por que as coisas estão dispostas, estão organizadas no espaço geográfico desta maneira e não de outra maneira. Ou seja, por que as materialidades estão desta forma e por que as ações se dão desta maneira neste espaço geográfico. Uma outra pergunta importante é procurar saber qual o significado deste ordenamento espacial, ou seja, por que os objetos e as ações, por que as materialidades estão organizadas, estão dispostas espacialmente desta maneira e não de outra maneira.
Nesta mesma linha de pensamento, é importante saber e é importante investigar quais as consequências sociais, quais as consequências ambientais deste ordenamento espacial dos objetos e das ações que neste espaço geográfico estão dispostos, neste território estão dispostos. De igual modo, uma outra pergunta importante que o professor de geografia deve sempre procurar desenvolver no seu processo de ensino de geografia é procurar saber por que e como esses ordenamentos se distinguem de outros em determinados locais. Ou seja, essas perguntas, elas envolvem justamente e elas se sustentam e elas requerem para sua compreensão as noções dos conceitos chaves da geografia. Então é necessário compreender a intencionalidade dos sujeitos, que essas intencionalidades vão se dar em suas ações, na forma como eles agem no espaço geográfico. Isso é fundamental porque a intencionalidade dos sujeitos, as ações que levou às escolhas dessas localizações, vão criar sistemas de objetos e sistemas de ações específicos. Vão criar ordenamento espacial desses objetos e dessas ações de forma específica, de forma a se diferenciar e ou de forma a se comparar com outros lugares. Então é necessário a gente compreender os determinantes históricos, os determinantes políticos, os determinantes sociais, os determinantes culturais e econômicos das ações que caracterizam, que dinamizam os lugares, que dinamizam esse ordenamento espacial. É fundamental e é necessário a gente também compreender as relações que tais ordenamentos espaciais pressupõem nas diferentes escalas geográficas. Isso é importante também porque é fundamental a gente compreender as condições socioespaciais, que é o resultado desse ordenamento, que é a forma como os objetos e as ações estão dispostas no mundo e a forma como elas produzem essas desigualdades socioespaciais. Para essa interação, torna-se fundamental, torna-se imprescindível a gente conhecer, enquanto professor e professora de geografia, os conceitos chaves, né? E torna-se fundamental saber o que é o objeto de estudo da geografia. Essas duas coisas me levam a uma perspectiva, a uma necessidade de explicar o que é o objeto e explicar o que são esses conceitos chaves da geografia. Isso me implica a ter uma noção teórica que seja base, que me dê fundamento para conseguir explicar essas questões. Então, o professor de geografia, ele não deve limitar-se a essas conceituações apenas introdutórias dos conceitos que eu vou apontar aqui, né? Então, esses conceitos chaves da geografia, como vocês sabem, eu pontuei numa aula anterior, os conceitos chaves da geografia que o professor tem que saber minimamente as noções dos mesmos são 5. Então, a geografia enquanto ciência, né, ela se faz por ter um objeto de estudo, como a gente já viu, o espaço geográfico, mas também existem outros conceitos que são importantes o professor de geografia ter clareza do que são. O território, a região, a paisagem e o lugar. Espaço, território, região, paisagem e lugar formam os conceitos chaves da geografia, aos quais essas perguntas que eu pontuei aqui anteriormente vão estar relacionadas. Isso significa dizer que o professor de geografia, além dessa clareza epistemológica em torno das discussões sobre o objeto de estudo, sobre método, sobre as correntes de pensamento geográfico, sobre a própria história e evolução da geografia,
ao longo do tempo, ou seja, sobre sua epistemologia, ele deve também saber minimamente as noções dos seus conceitos. Afinal de contas, os conceitos, eles estão também dentro das questões e das reflexões epistemológicas. Nesse sentido e nessa perspectiva, o espaço geográfico, o lugar, a paisagem, a região, o território, as grandes categorias de análise da geografia, que é a própria sociedade e a natureza, elas não se auto-explicam, elas não se explicam sozinhas. Exigem, portanto, esclarecimentos, pois, a depender do fundamento teórico que você, professor de geografia, venha a utilizar, ou a depender da perspectiva teórica que esses conceitos se vinculam, você vai ter posições filosóficas, políticas e teóricas distintas. Isso significa dizer, por exemplo, que o conceito de território é um conceito que foi ampliado ao longo da epistemologia da geografia, ao longo de sua construção enquanto ciência, ressignificado e associado às relações de poder presentes nas diversas escalas geográficas. Então, o território, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista da ciência geográfica, ele está relacionado às relações de poder. Então, nos livros didáticos que vocês vão usar como apoio nas suas práticas pedagógicas em salas de aulas, os conteúdos vividos pelos estudantes em suas salas de aulas, em suas comunidades, que vocês vão estar lecionando geografia, eles estão permeados de temáticas e de conteúdos que envolvem as relações de poder. São as relações sociais de poder que caracterizam o que a gente chama na geografia de território. O conceito de região, por exemplo, ele também ao longo do tempo ele ganhou o sentido de diferenciação de áreas. Então, quando a gente fala de região na geografia, a gente está falando de áreas que têm atributos, que têm características, que têm sistemas de objetos e sistemas de ações, sejam culturais, sejam sociais, econômicos, sejam naturais, diferentes de outros lugares, de outras áreas. Já o conceito de paisagem, ele se refere numa perspectiva do professor Milton Santos a tudo aquilo que a nossa vista consegue abarcar. Mas a paisagem não é só isso, ela é também tudo aquilo que os nossos órgãos dos sentidos conseguem perceber. Então a paisagem é tudo aquilo que a gente consegue ver, essas materialidades, mas também são as coisas que a gente não vê, mas percebe. Por exemplo, o barulho, a sensação de frio ou quente que a gente percebe, o barulho com a nossa audição, o olfato, a gente consegue perceber o cheiro dos ambientes, dos lugares onde a gente está. Então essas coisas que não são visíveis, mas que são percebidas pelos demais órgãos dos sentidos nossos, fazem parte também da paisagem. Com relação ao conceito de lugar, ele vai ganhar destaque, por isso que é importante aquilo que eu falei, de conhecer as correntes de pensamento geográfico. Por exemplo, o conceito de lugar, ele vai ganhar destaque com a geografia humanista e cultural da década de 1970, né? Em que vai trazer essa dimensão afetiva, essa dimensão subjetiva para os estudos acerca do espaço geográfico enquanto objeto de estudo da geografia. Então, o espaço se refere, enquanto conceito-chave da geografia, a essa situação que envolve os sistemas de objetos e os sistemas de ações. Ou seja, o espaço geográfico é essa coisa que está fora de nós, é essa materialidade, é essa imaterialidade que forma o mundo que a gente vive. O território é também um espaço geográfico, só que é o espaço geográfico compreendido através das relações de poder. A região é também um pedaço do espaço geográfico,
compreendida a partir da diferenciação dos seus elementos, compreendida a partir da diferenciação dos seus atributos que constitui essa determinada espacialidade. A paisagem é também o espaço geográfico visto e compreendido, aprendido através daquilo que a gente consegue perceber e através daquilo que a gente consegue ver. E o lugar é também o espaço geográfico, só que compreendido a partir justamente da dimensão afetiva, da dimensão subjetiva, da dimensão cultural que envolve os sujeitos em sua relação com aquela espacialidade. Então, esses conceitos chaves, eles são fundamentais o professor de geografia ter minimamente essas noções. É importante que vocês se aprofundem acerca do conhecimento sobre esses conceitos, porque os temas e os conteúdos que estão presentes, por exemplo, no livro didático, estão presentes no contexto de cada estudante onde você vem a lecionar, eles são carregados dessa carga teórica, dessa carga empírica que envolve os conceitos chaves da geografia. Acerca do lugar, uma das coisas também importantes de se destacar é justamente o fato de que a partir dos anos de 1990, depois da queda do Muro de Berlim, é incorporado também a perspectiva crítica através das questões da globalização da economia, e é importante também a gente ter clareza de que essa globalização ela só vai se dar a partir dos lugares. Não existe um mundo globalizado na sua totalidade, são os lugares que estabelecem relações econômicas, relações políticas com outros lugares do mundo, do planeta Terra. Então isso é o que caracteriza a globalização. Então o lugar também, ele além dessa dimensão afetiva, subjetiva, cultural, da identidade que ele carrega, é importante também que seja enfatizado as relações, as potencialidades políticas e econômicas que faz com que ele se relacione com outros lugares do mundo, com outros lugares do planeta Terra. Isso é fundamental a gente ter clareza para entender o que é realmente os processos abstratos que às vezes a gente não consegue compreender muito bem, como é o caso, por exemplo, da globalização. Por fim, os conceitos, por exemplo, que também foram se desenvolvendo ao longo da geografia, né, que é o caso dos conceitos de sociedade e natureza, eles perpassam de diversas formas os quadros teóricos da geografia. Por essa natureza, eu não colocaria sociedade e natureza como conceitos chaves da geografia, mas eu diria que são categorias de análise da geografia. São bases aos quais as discussões sobre o território, região, paisagem, lugar e o espaço estão relacionadas. As categorias dentro da reflexão científicas, elas dizem do ser do objeto, elas dizem do ser da coisa. E os conceitos se referem às características dessa coisa. Isso significa dizer que, por exemplo, quando a gente está tratando das questões na geografia, levando em consideração os conceitos chaves, nós estamos falando de características do espaço geográfico. Quando essas características têm a ver com o ser desse objeto, ou seja, tem a ver com aquilo que de fato ele é, a gente vai cair em questões que são relacionadas à natureza e questões que são relacionadas à sociedade. Ou seja, natureza e sociedade são as grandes categorias de análise da ciência geográfica. Sobre elas se desenvolvem as relações de poder, se desenvolvem as diferenciações dos lugares,
Os lugares eles se diferenciam a partir das sociedades que constituem esses lugares e a partir também das questões dos objetos da natureza. Do mesmo jeito, as paisagens elas são diferentes porque existe nelas sociedades e naturezas com características diferentes. Enfim, esses conceitos aqui, eles são características dessas categorias aqui. São características da sociedade e da natureza. Nessa perspectiva, a gente pode dizer que os conceitos de sociedade e natureza, eles perpassaram ao longo da evolução da epistemologia da geografia, perpassaram de diversas formas, de diferentes maneiras, os quadros teóricos da geografia. Em cada linha teórica, por exemplo, ou seja, em cada corrente de pensamento geográfico, o enfoque foi diferente. Se vocês pegarem a geografia tradicional, a geografia teórico-quantitativa, a geografia crítica, a geografia humanista-cultural, vocês vão ver que a sociedade e a natureza foram concebidas de formas diferentes. E então elas perpassaram essa evolução do conhecimento geográfico. Por isso que se constitui como categorias. No entanto, como um par conceitual que elas são, elas compõem o pensamento geográfico e ultrapassam a condição de conceitos básicos da ciência geográfica, no sentido de que se tornaram, portanto, essas categorias de análise da geografia. Ao considerar esses conceitos e essas categorias de análise, como elas se constituíram e se reconstituíram em diferentes momentos históricos, ou seja, através daquilo que a gente viu como as correntes de pensamento geográfico, em função das transformações sociais, políticas e econômicas que foram acontecendo e que foram se redefinindo de diferentes maneiras e produzindo ritmos diferentes nos lugares, produzindo paisagens diferentes, produzindo territórios diferentes, elas vão se redefinir ao longo do pensamento geográfico. Então é fundamental que o professor de geografia ele assuma essa postura de procurar conhecer acerca da ciência geografia, acerca da ciência geográfica e assuma esses referenciais também teóricos de análise acerca do mundo e da base de suas práticas pedagógicas em sala de aula. Uma perspectiva muito importante do ponto de vista teórico para compreender esses elementos aqui que eu estou colocando e que é muito importante na atualidade que a gente vive, são os elementos provenientes da teoria crítica, da teoria dialética. Dessa forma, eu entendo que a partir desses referenciais da teoria crítica, é fundamental, portanto, que o professor de geografia ele tenha noções claras acerca dessas questões que eu minimamente tentei introduzir aqui nesta videoaula. Nesse sentido, é fundamental entender uma perspectiva teórica assumida enquanto professor de geografia. É fundamental conhecer a epistemologia e a história da geografia para compreender o seu objeto de estudo, para compreender os seus conceitos chaves, para compreender os métodos que vigoraram ao longo do tempo e para entender o método mais apropriado na explicação dos fatos e dos fenômenos na atualidade. Nesse sentido, eu entendo que, a partir dos referenciais da geografia crítica, essa seria uma possibilidade importante, essa seria uma possibilidade imprescindível no processo em que deve se fundamentar a metodologia do ensino da geografia. Entendo, portanto, que a partir dos referenciais que se sustentam na geografia crítica para a formação de um aluno consciente das relações socioespaciais e do seu tempo em que ele vive, o ensino de geografia ele deve assumir o quadro conceitual das abordagens críticas dessa disciplina. Essa abordagem crítica dessa disciplina
pressupõe a análise dos conflitos e contradições sociais, as contradições econômicas, culturais, políticas, ambientais que constituem o espaço geográfico. Portanto, é importante, nesse contexto temporal em que nos encontramos, essa postura teórica, essa postura epistemológica, porque com isso você vai estar ensinando de forma significativa o conhecimento geográfico. Portanto, eram essas considerações que eu queria fazer e coloquei aqui com relação à geografia, com relação a esses elementos que eu procurei pontuar aqui nesta videoaula e espero ter contribuído com a reflexão acerca dos fundamentos metodológicos do ensino de geografia. Os fundamentos metodológicos do ensino de geografia passam e perpassam esses elementos que de forma introdutória eu tentei pontuá-los aqui. Para se aprofundar acerca dessas questões que eu coloquei aqui, esses livros que eu citei, eles são fundamentais, eles são importantes. O livro do professor Milton Santos, acerca da natureza do espaço, e tem um livrozinho muito importante também, que você, professor de geografia, o livro Geografia, Escola e Construção de Conhecimentos, da professora Lana de Souza Cavalcante. Então, mais uma vez, obrigado e espero ter contribuído com os conhecimentos, com as reflexões acerca dos fundamentos metodológicos do ensino da geografia. Obrigado.